Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não, Talvez, do dia 20 de março. O meu nome é Luís Matias e comigo estão o Francisco Brito, o Luís Pardal e a Patrícia Machado. Como é habitual, ao longo desta hora vamos tratar de diversos assuntos da atualidade e hoje vamos estar aqui muito focados no local onde vivemos. Temos isto aqui muito focado em Évora e no Alentejo para falar ao longo desta emissão. Para já entramos no primeiro tema que trazemos para a emissão deste Sim, Não ou Talvez. Há uma associação do Centro Histórico lançou uma petição para pedir videovigilância no centro. Há uma petição pública na internet que pede à Câmara de Évora a instalação do sistema de videovigilância no Centro Histórico. A iniciativa é promovida pela Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Évora. O presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto Sá, disse aqui à DNFM que o município já recebeu o estudo que tinha pedido à PSP sobre a videovigilância na cidade. O autarca reconhece que não é adepto da videovigilância e prefere mais policiamento de proximidade. Para já há este pedido e esta petição. Francisco Brito, muito boa tarde, bem-vindo. Que comentário faz? Justifica-se pensar em videovigilância no Centro Histórico de Évora? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde Luís Matias, boa tarde aos colegas de painel e aos nossos ouvintes. Bem, este tema de facto até já foi aqui comentado por nós já há alguns meses e infelizmente desde então não existiram grandes alterações. Portanto, a questão da videovigilância no centro histórico tem a ver com o facto do centro histórico concentrar em si a maior parte dos estabelecimentos de diversão noturna, a maior parte dos bares da cidade, portanto nós sabemos bem, conhecemos a nossa realidade urbana e sabemos bem que esta distribuição deste tipo de locais está feita essencialmente no centro histórico. Portanto, tudo o que é diversão noturna tendencialmente acontece num espaço muito circunscrito que tem cerca de 600 metros, numa circunferência com 600 metros de diâmetro. Isto naturalmente que cria aqui uma série de problemas de baixa criminalidade e não só, e que efetivamente se tem verificado sempre ao longo dos tempos e parece haver alguma espécie de agravamento em algumas alturas, alguns picos, e que naturalmente preocupam todos, preocupam moradores, preocupam junta de freguesia, preocupam a associação de moradores, parece não preocupar muito a Câmara Municipal, mas a verdade é que todas as outras entidades estão preocupadas, comerciantes, por aí fora. E a verdade é que a videovigilância poderia nos ajudar não só a mitigar esta pequena criminalidade, falamos de vandalismo, falamos de grafites, falamos de montras partidas, falamos de alguns assaltos, de violência na rua, principalmente entre jovens, que acontece muito depois de saírem dos bares, e a verdade é que a videovigilância poderia ter aqui um papel ativo para mitigar e principalmente para dissuadir este tipo de criminalidade. Portanto, nós sabemos que havendo videovigilância, as pessoas inibem-se de certo tipo de práticas. E a verdade é que isso seria bastante bom para termos um espaço urbano bastante mais seguro. E depois também temos a outra componente, é que de facto se existir algum crime, a videovigilância pode ajudar a identificar quem praticou esse crime. E a verdade é que temos tido várias situações nos últimos anos no centro histórico em que a videovigilância poderia de facto ter feito diferença. E é por isso que em novembro de 2022 o PSD apresentou em reunião de Câmara a proposta para que fosse implementada a videovigilância, depois por imposição até das outras forças políticas representadas na Câmara Municipal, foi consensualizado que não seria a implementação e seria o estudo para a implementação. Portanto, para se validar que realmente a videovigilância é positiva para o centro histórico. E então, a partir daí, passaram um ano e meio, sensivelmente, em que a Câmara Municipal de Évora andou sempre a empurrar com a barriga a questão do estudo, até que chegou um momento, e com toda a gente a dizer que a PSP o poderia fazer, então enviaram à PSP o pedido para fazer o estudo da videovigilância e a PSP respondeu fazendo esse estudo, que pelos vistos foi entregue. Agora resta saber realmente o conteúdo do estudo, até ao momento ainda não foi divulgado nem externamente para o público em geral, nem internamente para, por exemplo, a Assembleia Municipal, por exemplo, a Junta de Freguesia, também ainda não teve acesso a essa informação. E a verdade é que esperemos que a partir daqui se consiga esbater
a barreira ideológica que existe na Câmara Municipal de Évora, especificamente no Executivo da CDU, que não quer a videovigilância, e esperemos que com o estudo realmente se possa avançar para que se implemente videovigilância. Obviamente não é no centro histórico todo, é em algumas artérias, são as mais problemáticas, e até podemos fazê-lo como um estudo piloto. Mas a verdade é que, acima de tudo, que é preciso haver ação. Na segunda parte, faço um comentário à petição. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo. Já aqui falámos realmente desta situação. Há várias cidades que têm sistemas de videovigilância implementados. Aqui em Évora já se falou do assunto, como o Francisco aqui recordou. Volta a estar esta petição em cima da mesa. Justifica-se realmente a existência de um sistema de videovigilância que possa estar numa determinada zona da cidade, por exemplo, mais na zona da Cerca Velha, pelo aquilo que se percebe, pela atividade empresarial e de diversão que aí existe, e não noutros sítios? Será que não seria esse problema resolvido de outra forma? Olá, muito boa tarde. Eu, antes de começar a minha intervenção, quero deixar as minhas profundas condolências e prestar homenagem ao fundador da Rádio Diana, Alberto Magalhães, que faleceu, deixar esta mensagem à família, aos amigos e a toda a equipa da rádio. Portanto, a perda é sempre muito dolorosa, sendo que é alguém que, enquanto cidadão, teve ao longo da sua vida um papel ativo e interventivo em diversas causas da sociedade e, em particular, da nossa comunidade. Portanto, deixar aqui esta mensagem a todos. Sobre o assunto, portanto, da videovigilância, porque, de facto, é uma realidade que nós temos que encarar de frente, que é esta questão da segurança em Évora e, em particular, no centro histórico. A realidade é que tem havido, ao longo do tempo e, sobretudo, nos últimos 2 anos, tem havido alguns incidentes, alguns focos de insegurança. Obviamente não estamos a falar de alta criminalidade, mas é aquela criminalidade, digamos, que provoca nas pessoas algum sentimento de insegurança. Ora, basta pensarmos que o facto de lojas serem vandalizadas, assaltadas, há algumas abordagens a pessoas, não é? Portanto, que têm acontecido, alguns registros, provoca esta insegurança. E a videovigilância, na minha opinião, não deve ser um tema tabu, aliás, pelo contrário. Aliás, quando nós falamos disto dos dados, e os dados são sensíveis, quer dizer, nós estamos a falar que a entidade que gera estes dados, quer dizer, tem a tutela do Ministério da Administração Interna e é a Polícia de Segurança Pública. Portanto, eu já disse isto, no dia em que nós não confiarmos os nossos dados a estas duas entidades, bem, então não sei a quem é que nós podemos confiar os dados, porque de facto são estas entidades que nos protegem, portanto, esta situação dos dados, e vivemos num mundo em que cada vez mais nós próprios partilhamos, naturalmente que cada um tem a sua individualidade, partilhamos tudo e mais um par de botas, desculpem lá esta expressão, mas a realidade é esta, e portanto, quer dizer, temos um Regulamento Geral de Proteção de Dados que estas situações, e isto é uma situação específica, está perfeitamente salvaguardada e, aliás, a questão da entrada nas casas, como o Presidente da Câmara Municipal referiu, portanto, são situações que estão enquadradas naquilo que são os regulamentos desta utilização das câmaras e são situações que estão salvaguardadas à partida. E, portanto, eu considero que a implementação de um sistema de videovigilância no centro histórico, toda a comunidade tem a ganhar. Há N cidades já no país que têm este sistema e não é por isso que deixamos de ir lá. Quer dizer, quer em Portugal, quer noutras cidades do mundo. E, portanto, é óbvio que a polícia de proximidade, o policiamento de proximidade, é um fator fundamental, que não podemos prescindir e que o ónus não deve ficar apenas nas câmaras, como se as câmaras resolvessem o problema. Não, as câmaras são uma parte da resolução e da mitigação do problema, como o reforço do policiamento de proximidade é outra parte que deve ser. Portanto, as situações são complementares. E, portanto, acho que não devemos
de adiar mais este passo, que é um passo importante para a nossa cidade, e mais, daquilo que sei, as forças de segurança não são contra a implementação de um sistema de videovigilância, enfim, não só aqui em Évora, como de uma forma generalizada. E, portanto, quem está no terreno percebe do assunto e bem, e é apenas ainda mais um reforço positivo, sabendo que as forças de segurança têm uma tendência positiva para aceitar este projeto, é avançar e não esperar mais tempo. Patrícia Machado, muito boa tarde, bem-vinda. No teu entendimento, isto ainda não avançou porque tem de ir uma petição pública para ser tida em atenção ou existir uma resposta política a esta questão, um sim ou um não? Boa tarde a Porque todos. estamos aqui num talvez. Exato. Já percebi. Não é? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos colegas de debate, ao Luís Matias, e naturalmente também estender as condolências à rádio pela perda, portanto, do seu diretor e fundador, que é naturalmente extensível à família. Eu acho que estamos aqui a falar de questões, desde logo importantes, que têm a ver com a salvaguarda daquilo que é a segurança e as condições de vida de quem circula, de quem vive, quem trabalha, de quem tem os seus negócios. Estamos a falar neste caso concreto do Centro Histórico de Évora, poderíamos estar a falar de outros sítios quaisquer. E portanto sobre isso acho que é unânime, portanto que se avaliem, aprofundem, criem as condições e precisamos também de aprofundar quais são as causas fundas muitas destas situações, que naturalmente serão muito dialéticas e muito diversas, e que temos que avaliar. Agora, na minha ideia, portanto, na minha leitura, eu acho que é uma falsa questão usar aquilo que possa ser uma percepção de indicadores de criminalidade, e já diria alguma coisa sobre isso, a tal percepção de insegurança, para se poder, a partir do agigantamento de casos isolados e felizmente pontuais, que se instrumentalize para outro tipo de fins. Naturalmente aqui não estamos todos de acordo sobre aquilo que significa desbravar caminho numa autoestrada livre de portagens em tudo o que são matérias do ponto de vista das liberdades, dos dados, portanto não estamos certamente, e como já se percebeu, de acordo, aliás com muitas diretivas que se têm vindo a discutir na União Europeia, no país, aliás propostas do PS, acompanhadas pelo PSD sobre estas questões até de videovigilância, de meios que as forças de segurança usavam indiscriminadamente, digamos assim, sentarem fixas, portanto móveis. Portanto, há aqui aspectos que não são pouco importantes e que não devemos, a partir daquilo que é uma justa preocupação dos cidadãos, das entidades, todas elas, de procurar fazer tudo o que está ao seu alcance, achar que é na videovigilância que isso resolve. Aliás, no outro programa nós debatíamos isso. Nós temos cidades na Europa e, por exemplo, nos Estados Unidos, altamente equipadas com videovigilância, em que os dados da criminalidade não diminuíram em nada, pelo contrário, aumentaram. Dito isto, há notícias e relatos da PSP. Aliás, a própria Rádio Diana fez notícia disso no 23 de fevereiro deste ano, portanto, de 2024, em que o comando da PSP diz é que, por um lado, nega o aumento da criminalidade, portanto, coloca que isso não corresponde à realidade, e, por outro, até acrescenta que diminuiu a criminalidade desde o final de 2022 na cidade de Évora. E, portanto, e qualquer caso, nem que seja um, deve ser condenável e deve ser tratado naturalmente. Agora, aqui entra-se noutra questão, que é quais são os meios
que as forças de segurança, PSP, mas não só, têm, de facto, para exercer e desenvolver o seu trabalho. A tal resposta de proximidade, de mais meios humanos, das condições de trabalho desses agentes, dos equipamentos, das viaturas, de outros materiais e equipamentos que são necessários, de facto, para desenvolverem o seu trabalho naquilo que é a maior garantia de segurança, que tem a ver com uma resposta de proximidade, de capacitação, valorização desses profissionais e das condições, naturalmente, desse trabalho. Portanto, todos os estudos, naturalmente, são importantes, permitem o aprofundamento, mas eu sublinhava, para terminar, portanto, uma coisa é, a partir dos dados reais, e isto são dados reais, não aumentou, vamos avaliar quais são é a resposta da PSP, não é, Patrícia Machado, que o Luís Pardal está a levantar o sobrolho, portanto, de 23 de fevereiro deste ano. Portanto, deste ano, em que coloca com dados reais, e felizmente, e acho que devemos estar todos satisfeitos relativamente a isso. Outra coisa podem ser ilusórias respostas e soluções que não atacam de fundo aquilo que são os problemas e que criam uma ideia de que está tudo mais seguro, quando de facto não nos dá essa garantia e precisamos é de atacar aquilo que são os meios e as condições para dar efetiva resposta aos problemas que, sejam quantos forem, têm que ser atacados naturalmente. Francisco Brito, estou a dirigir-me a ti agora. Querias falar desta petição. Esta petição, uma das questões que também coloca é a inexistência, por exemplo, de uma polícia municipal. Será que isso faria sentido para Évora? A questão da Polícia Municipal, quer dizer, por um lado faria sentido, porque seria ótimo se tivéssemos capacidade para ter. Na realidade, sabemos que o custo de uma Polícia Municipal é completamente incomportável para a realidade da cidade de Évora e da Câmara Municipal de Évora. Portanto, acaba por ser uma não questão. Mas a petição e a existência da videovigilância faz todo sentido, quer dizer, a existência não só desta petição, mas também da tertúlia que foi organizada pela Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Évora, em parceria com o PSP, não só mostra esta participação ativa destas pessoas, e aqui naturalmente saudar a Associação, a sua direção, por estas iniciativas, mas também mostra de facto que os moradores sentem esta necessidade. E eu acho que esta visão que a Patrícia aqui demonstra também é muito coerente com aquilo que um camarada da Patrícia demonstrou na tertúlia que houve na PSP sobre este tema, e que realmente mostra este alinhamento a toda esta realidade. Portanto, esta visão negra de que as pessoas estão a ser controladas e vigiadas, a questão o peso que a videovigilância tem, e eu na altura disse na tertúlia, e digo aqui porque me parece que faça sentido, é que realmente estas pessoas parece que não têm noção muito da realidade que se passa, porque a videovigilância efetivamente filma a rua e é verificada por pessoas competentes, pessoas que têm formação para tal, portanto está num circuito fechado de informação. A verdade é que quando as pessoas vivem num ambiente urbano, seja no Centro Histórico de Évora ou noutro, que tem um sistema de videovigilância no exterior, quer dizer, a videovigilância acaba por ser o menor dos males em termos de dados. E eu até disse na altura, realmente só se não tiverem vizinhos, porque os vizinhos não só veem, mas também ouvem. Portanto, quer dizer, a questão da privacidade é sempre relativa. Só se estas pessoas quiserem viver completamente sozinhas, num monte perdido no campo, é que vivem descansadas, porque realmente é quando o monstro da privacidade ou da falta de privacidade não os ataca. A verdade é que temos que ir além destas questões. Felizmente ultrapassámos, e já vão fazer 50 anos de 25 de Abril, ultrapassámos períodos mais complexos da nossa história, em que de facto a informação e a vigilância era usada por outros fins. Hoje em dia não só temos uma legislação muito melhor construída, que nos defende mais do que aquilo que acontecia à época, como estamos num regime democrático, portanto também temos que acreditar nele, não é só dizer que o defendemos, temos que efetivamente, depois nas nossas ações, efetuar isso. E a verdade é que a videovigilância, nos moldes em que ela já foi aplicada, tem resultados positivos. Eu não sei, realmente gostava de conhecer os dados que a Patrícia aqui falou, que realmente houve aumento de criminalidade em zonas com videovigilância, porque os dados que conheço são exatamente o oposto. A PSP também nos diz exatamente o oposto, que com a videovigilância a criminalidade diminui, e nós também sabemos exatamente depois o que é que significam certas tomadas de posição das
forças policiais em determinadas alturas, quando efetivamente pode existir a proliferação de alguns boatos que não são verdade, obviamente, e é necessário que a PSP emita comunicados, mas também sabemos que existe criminalidade. Portanto, é preciso ver que, seja um caso ou sejam 10, a verdade é que ela existe e a verdade é que ela preocupa, e nós, tendo um centro histórico com as características que temos muito comércio e queremos que ele seja um comércio vivo, temos pessoas que queremos que elas não deixem de viver num centro histórico e queremos até atrair mais pessoas para viver no centro histórico, então temos de dar condições às pessoas para se sentirem seguras, porque isso é de facto um dos fatores principais. E o nosso país, que até é vendido lá fora, entre aspas, por ser um país seguro, quer continuar a sê-lo, não é? Portanto, convém que nós nos consigamos adaptar aos tempos e consigamos implementar as ferramentas necessárias para conseguir manter este perfil de segurança, porque não basta ficarmos parados à espera que Portugal continue a ser um lugar seguro. A verdade é que existem dinâmicas que vão naturalmente, todos os dias tendo as suas alterações e nós, se não temos esta capacidade de adaptação, passados uns tempos temos uma realidade que não queremos. Luís Pardal, sobre segurança e a preocupação da segurança, a história, até a nossa arquitetura demonstra. Por exemplo, a existência de gradeamentos nas janelas das cidades de Évora é algo existente há séculos, não é? Portanto, é algo existente. Portanto, essa preocupação é comum e percorre os tempos. Numa cidade como a nossa, isto pode, por exemplo, uma questão de videovigilância pode, por exemplo, ser taticamente uma decisão errada e levar com que zonas de conflito possam ir para outras que não são vigiadas ou que têm menos ou mais recônditas ou mais pacatas atualmente, porque, por exemplo, um dos motivos que leva a esta petição é os conflitos nas zonas de saída dos locais de diversão, que é algo que pronto, existe, infelizmente, há muito tempo e de vez em quando acontece, felizmente com raridade, mas se não for ali naquele local, provavelmente esse conflito irá acontecer num outro que não tem câmara. Muito bem, nós tivemos a possibilidade, há vários fatores, mas um dos fatores pelos quais a espécie humana tem vindo a sobreviver é porque também tem tido a capacidade de se proteger, quer de uma forma individual, quer em termos de comunidade. Portanto, a segurança e a sobrevivência humana estão naturalmente totalmente relacionadas. Estão relacionadas ao medo. Também. Estão relacionadas ao medo. Também. E é com essa circunstância do medo que as entidades, todas elas, inclusive a Câmara Municipal, têm de ter consciência que têm de agir. É óbvio que a falta de meios que as forças de segurança, e em particular a PSP, têm, é uma realidade. Não vale a pena negar isso. Tem de ser reforçada, e tem de ser reforçada ainda mais em zonas onde são mais propensas para focos de insegurança. É óbvio que, se nós compararmos Évora com outras cidades ou outras zonas suburbanas de Lisboa, quer dizer, é óbvio que os meios, em termos nacionais, vão absorver nessas zonas, e depois zonas como Évora, que de uma forma geral a criminalidade é mais baixa, ficam mais secas, e portanto isto tem que ser contrariado e tem de haver esse reforço de meios. Agora, esta circunstância não tem de anular a ação da implementação de câmaras de vigilância, que é isto que eu penso que a Patrícia faz esta partilha desta tese, não é? Mas que discordo plenamente. Depois a outra circunstância é a privacidade. Já falámos aqui da privacidade, quer dizer, isto são dados que estão no nosso sistema de segurança, quer dizer, dados, vamos falar em privacidade de dados. Os Estados Unidos quer abolir uma das maiores redes sociais que existem agora, que é o TikTok, porque os dados há a possibilidade dos dados estarem a ser usurpados pela China, né, neste caso. Portanto, isso sim são circunstâncias globais que merecem preocupações, porque são multifatoriais também. A criminalidade não aumentou. Bem,
Mais ou menos. O furto a veículo motorizado aumentou substancialmente de 52 casos para 74 no ano passado. E, portanto, há outras circunstâncias que nos devem preocupar. É o mesmo, salvo erro, no ano passado, 2023, houve mais julgamentos em Évora de crimes sexuais do que de droga. Quer dizer, isto é... Há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. E, portanto, são dados que, enfim, analisados caso a caso, merecem este cuidado global e é um reforço da segurança que é preciso. Depois, os conflitos nas zonas de diversão, como o Luís estava a dizer, e bem, é óbvio que são zonas de conflito até, muitas vezes, até só pelo ruído, não é? Até pelo barulho, não é? Portanto, isso tem largos anos e é uma situação que, de facto, essa resolve-se melhor com o policiamento de proximidade do que com câmaras de vigilância. Mas quer dizer... há cada vez mais relatos, há novas formas de... ainda ontem estive numa sessão, numa sessão de discussão a propósito de respostas integradas de diversas instituições e que estavam também forças de segurança a participar e que foi partilhado que há um aumento da criminalidade, aquela criminalidade de colocar os pós, não é, no copo, em espaços de diversão noturna. Portanto, é óbvio que isto é um sinal, é um sintoma de transformações sociais que nos devem preocupar. E é óbvio que se nós tivermos o centro histórico melhor munido em termos de monitorização, estes dados podem baixar. Agora, corremos sempre o risco, pois não temos uma câmara a cada esquina. Então, mas por isso é que os sistemas são complementares, volto a dizer. Patrícia Machado, recentemente foi feito o balanço da instalação de um sistema de videovigilância, perdão, aqui em Portugal, no caso da Amadora. No caso da Amadora. E a PSP diz que conseguiu reduzir em 60% a ocorrência de crimes graves. Pode-se utilizar esta lógica e este pensamento também, por exemplo, para aplicar numa realidade como a nossa? Eu acho que há aqui necessidade de esclarecer alguns aspectos. Vamos lá ver. Sobre as incidências de criminalidade, do problema que isso pressupõe, o ataque a todas as formas de violência e de crime, eu acho que isso ninguém põe em causa. Relativamente àquilo que são a necessidade de disponibilizar tudo o que são meios, com fronteiras naturalmente, tudo o que são meios para reforçar a capacidade, a capacitação das forças de segurança em cada esfera de atuação que cada uma delas tem, sobre isso também penso que não há dúvida nenhuma. A questão que estamos aqui a debater é se é esta a questão que vai resolver ou se temos que aliar meios, forças, vontades e exigências para, de facto, exigir que aquilo que efetivamente pode dar uma resposta aos problemas, e mesmo assim não é na totalidade, naturalmente, bem sabemos que são situações complexas, exigentes, se estamos a fazer a mesma força, a mesma exigência e ir no caminho certo daquilo que ataca de fundo este tipo de problemas. Porque a única questão que está aqui a ser colocada, e coloquei no início, é se não, a partir, lá está, da criação de sociedades ou de alimentar sociedades, a partir do medo, das sensações de insegurança, que muitas das vezes, porque se há sítios, admito que na Amadora, em que há de facto problemas de fundo relativamente à criminalidade, não estamos a falar de Évora, sem desvalorizar ou minimizar qualquer que seja, nem que seja um caso. Naturalmente, tem que ser sempre atacado e tem que ser sempre prevenido. A questão é que não enfrentamos um problema de criminalidade na cidade de Évora. E, portanto, esta tentativa de agigantamento para justificar medidas que muitas das vezes, apesar de ter uma opinião própria relativamente a isso, não são mais do que meros paliativos daquilo que precisa ser atacado de fundo, porque valorizando a preocupação
acho que só não se preocupa quem é distraído, não é? Do ponto de vista de tudo o que são matérias desta natureza. E ainda bem que existe a motivação, os esforços no sentido de aprofundamento. Mas a questão que tem que ser colocada na minha perspectiva é que esforços, que alianças, que exigências estão também em comum a tomar a tomar a iniciativa no sentido de atacar aquilo que é de fundo. Exigência de mais meios, de condições de trabalho para estes profissionais, de equipamentos, de valorização até das suas carreiras e dos seus salários, de mais profissionais, portanto, mais agentes na rua, de incentivar uma política de proximidade, uma segurança de proximidade, que isso sim cria e esvazia alguns sentimentos de insegurança. E, portanto, este risco e este perigo, que muitas das vezes a partir, digamos assim, do agigantamento de 2 ou 3 casos ou de situações que acontecem infelizmente, permite e abre campo e escancara portas a outro tipo de situações que continuo a considerar que não são assim tão simples. E veja-se por aquilo, volto a dizer, que está em marcha na União Europeia, do ponto de vista de proteção de dados, da utilização de dados, porque isto nada tem a ver com confiança ou não confiança nas instituições. Tem a ver para que fins. Pronto. E, portanto, isto não é a teoria da conspiração ou da perseguição. É real, não é? E nós hoje já vivemos numa era em que, naturalmente, como é óbvio, estamos todos a ser controlados. Portanto, sobre isso não há dúvida nenhuma. A questão é que mais portas e que mais alçapões, em nome de questões que na sua origem são justas, permite desbravar ainda mais esse caminho. E, portanto, este alerta e este cuidado, que nada tem a ver com a motivação, a vontade, a necessidade de dar combate a todas as formas de criminalidade. A questão é se estamos a olhar para o caminho certo e se não estamos a não enviar esforços, capacidades, a capacidade de exigência e de pressão para que de facto responda àquilo que vai atacar de fundo estes problemas da criminalidade, que é dar melhores condições, mais condições e mais meios a quem faz esse trabalho e que tem condições para fazer esse trabalho. Ficamos com esta análise e este debate em torno da petição a pedir videovigilância no Centro Histórico de Évora, mas continuamos na cidade. Aliás, como disse aqui logo no início, hoje estamos aqui muito centrados na cidade onde realizamos o programa, onde vivemos. E os ouvintes hoje vão ter aqui mais Évora pelo caminho nestes temas que tratamos. O próximo tema é-nos apresentado pelo Francisco Brito, que traz aqui o projeto Bairro Comercial Digital de Évora, que foi apresentado no passado dia 4 de março pela Câmara Municipal de Évora. Pergunto ao Francisco o que Évora pode esperar de diferente com este financiamento, porque isto trata-se precisamente de um projeto de financiamento para modernização do comércio. Exatamente, é uma call do PRR e que a Câmara Municipal concorreu no início de 2022 e que então foi agora apresentado passados 2 anos, que enfim, eu começo já pela questão da apresentação. De facto, a apresentação mostrou muito pouco e eu penso que este tem sido um problema que tem sido recorrente no Executivo da Câmara Municipal de Évora, é que de facto as poucas vezes que as pessoas são chamadas à participação e a conhecer mais daquilo que é feito, sabem muito pouco. Portanto, a verdade é que existe uma candidatura que é para modernizar o comércio, neste caso tem uma incidência só no Centro Histórico de Évora, e a verdade é que continua-se a saber pouco mais além desta questão. Existe, aquilo que até que foi dito, é que existirá uma plataforma de gestão do comércio, portanto será uma espécie de loja online, pelo menos pelo aquilo que o pouco se conseguiu perceber, será por aí. Para revitalizar o comércio tradicional. Portanto, há aqui uma série de questões que logo à partida são um pouco confusas, não se percebe muito bem como é que se consegue revitalizar o comércio tradicional e levar mais pessoas ao centro histórico. Portanto, é esta a ideia. Não é uma questão de colocar as lojas do centro histórico a vender para outros mercados, é uma questão de levar pessoas ao centro histórico. E então uma das estratégias é criar uma espécie de loja online, que eu logo por aí questiono realmente se fará muito sentido este tipo de intervenção, portanto ter um comércio mais digital. Por outro lado, ter mais Wi-Fi no espaço público, que enfim parece uma adaptação aos tempos que é útil, ainda bem que existe algum tipo de financiamento para ela.
Depois fala-se também numa questão que é realmente poder implementar alguma coisa no espaço público em relação à parte da gestão comercial. Não se percebe bem se estamos a falar de sinalética, se estamos a falar de outra dinâmica. E aqui, naturalmente, fiquei com algumas questões, principalmente porque quando estou na rua e quando falo com os comerciantes dizem-me que precisam de tudo, menos propriamente de uma loja online. Portanto, os comerciantes do centro histórico, para ter pessoas no centro histórico, querem ter, naturalmente, pavimentos que permitam a mobilidade de pessoas sem que as pessoas tenham medo de cair, principalmente as pessoas mais idosas, permitam a mobilidade de pessoas com a mobilidade condicionada, querem ter ruas limpas. Portanto, queixam-se bastante de algumas ruas estarem bastante sujas, competência esta que todos sabemos que é da Câmara Municipal de Évora. Falam na questão da insegurança, do sentimento de insegurança, portanto, até o tema que tratamos ainda agora é uma das questões mais frisadas. Aí a gestão dos resíduos, portanto, aquilo que acontece muitas vezes, e temos sentido isto, até temos sentido um aumento ao longo dos últimos meses, é que existe um maior acumular de resíduos junto aos contentores, do lado de fora, e depois, por outro lado, no eixo comercial existe sempre uma gestão que parece ainda pouco eficaz daqueles que são, daquela que é a recolha do cartão, portanto há zonas em que fica um acumulado de cartão, que também é algo que não traduz uma imagem condigna para um centro histórico classificado como temos. E a verdade é que é isto que os comerciantes sentem mais, ou seja, é este tipo de resposta. Agora, claro que, havendo uma candidatura para o PRR, temos que ser corretos, e a verdade é que é ótimo que a Câmara Municipal possa aproveitar. Mas será que a Câmara Municipal de Évora desenvolveu uma candidatura de resposta à efetiva realidade que Évora tem neste campo? Por exemplo, no tema que acabámos de falar agora, da videovigilância. Não está nada de videovigilância, nem sequer a implementação de um projeto piloto, nem de nada, nem de equipamentos, de algo que se conseguisse colocar na proposta e respondendo à call. Não existe nada sobre isto. E este é um dos pontos. Luís Pardal, este projeto Bairro Comercial Digital de Évora foi apresentado e nessa apresentação fez até uma referência a projetos anteriores que visaram a intervenção no espaço público e a colocação e, por exemplo, a atração de novas empresas que pudessem dinamizar o comércio nesta zona da cidade de Évora, com um comércio digital. Aqui pretende-se, pelo aquilo que percebi também, pelo que o Francisco aqui traz, a criação de um tal marketplace que possa ajudar os negócios. Será um caminho prioritário face àquilo que o Francisco aqui criticou? Começar por saudar não só a candidatura de Évora, mas todas as 65 candidaturas que em termos nacionais viram aprovada este financiamento. Portanto, estamos a falar num total de quase 53 milhões de euros, em que em termos nacionais 25 mil estabelecimentos comerciais são abrangidos. Portanto, isto enquadrado naquilo que são os fundos comunitários através do PRR. Portanto, saudar e dar esta nota que é positiva, apesar de que há muitos desafios e depois aí cabe aos agentes que fizeram a candidatura terem a capacidade para, de facto, criar plataformas que inovem e que tenham, de facto, um grande impacto na comunidade. Eu começaria por destacar aqui, e eu, logo desde o princípio que vi esta candidatura, e até porque sou presidente de junta de freguesia e logo no imediato, e sinceramente não é por estar aqui o Francisco, não é? É mesmo que se fosse noutra circunstância diria também, os parceiros é a Câmara Municipal de Évora, é a Aresp e é a Associação Comercial. E eu defendo um princípio muito grande, que é as autarquias locais. E nós estamos, as câmaras municipais e as juntas de freguesia estão sobre a mesma lei, a Lei 75. E, portanto, ver uma candidatura desta natureza, com o potencial que tem, e ver uma junta de freguesia não ser incluída nos parceiros desta candidatura, eu lamento profundamente.
Foi volto a dizer, propositadamente não é, excluída, mas eu vou a esse ponto a seguir. pronto, não é pelo Francisco, se fosse outra situação com outra junta de freguesia, eu deixaria isto sublinhado. Agora, sobre o projeto. De facto, tem aqui, e aquilo que os parceiros transmitiram para o público, é que de facto é aqui uma plataforma de venda online, de marketplace, garantir, há aqui preocupações como garantir a segurança das vendas online, a promoção global do centro histórico, a implementação de equipamentos que divulgam os estabelecimentos comerciais e que isto tenha impacto no turismo. Agora, eu espero bem que se aproveite este mais de 1 milhão de euros e que isto obrigue todas as estruturas a pensar grande, a pensar a estratégia da cidade, a pensar. Houve um conceito que até foi abandonado, que foi introduzido quando o Partido Socialista governava a Câmara, que era este conceito, a Smart City, não é? E, portanto, de facto, nós temos que empregar aqui projetos que tenham inovação e que não podemos pensar que vamos criar um site e colocar uns MUPIs pelo centro histórico, que isto é uma coisa que tem um grande impacto. Quer dizer, nós hoje em dia temos que fazer benchmarking, temos conhecer cidades em termos mundiais que estão preocupadas com outros níveis de inovação. Fazendo aqui um paralelismo, se por um lado em Évora, em termos de mobilidade, a grande inovação é criar um autocarro que não para em Oeiras, enfim, e é o município que é, mas em Oeiras estão a trabalhar em transportes aéreos de passageiros. Portanto, nós temos que nos colocar ambiciosamente criar projetos que tenham impacto em termos de inovação e aqui aproveitar as grandes temáticas, as tecnologias emergentes, a inteligência artificial, a Big Data. Portanto, temos que dar este passo se queremos ser uma cidade do futuro, reconhecendo aquilo que é a nossa história e a nossa idiosincrasia. Patrícia Machado, este é um projeto que pode realmente colocar e fazer com que o comércio se mantenha competitivo no centro histórico de Évora, depois de tem beneficiado algum dele, por exemplo, dos fluxos turísticos e até de alguma reconversão que tem feito e adaptação a novos mercados de uma forma bem conseguida. É esse o objetivo que entendes deste projeto de bairro comercial digital de Évora? Isto, obviamente, não é o alfa e o ômega de todos os problemas do centro histórico ou da dinamização do comércio. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Mas não podemos, por mais tentativas e encontrar subterfúgios que não deixando de valorizar, é uma realidade que houve 160 candidaturas, só 65 foram aprovadas e, portanto, esta capacidade que a Câmara Municipal, em parceria com a Aresp e com a Associação de Comercial, mas que a Câmara Municipal teve, lá está, ao contrário de que muitas vezes aqui vai ser ventilado, não é? Concorrer a fundos disponíveis, de uma visão de avanço, de utilização de todos os meios que estão ao seu dispor, nos limites da candidatura e do projeto, naturalmente. Não, sobre isso também é importante que fique, porque aquilo tem limites, é para aquilo, não é para outra coisa. Mas todo esse aproveitamento, aliás, como outros exemplos que temos feito, do caminho da inovação, da adaptação a uma realidade que é indiscutível, que é o peso do turismo, mas também daquilo que é a capacidade de atração, de modernização, também para quem cá vive e trabalha, não é só para os turistas, é bom que se sublinhe isso, não podemos pensar a cidade só a pensar nos turistas, portanto eu acho que queria sublinhar isso, até porque dentro destes 65, dizer que Évora foi das melhores classificadas destas 65 e com mais financiamento, porque houve candidaturas, ficaram 100 mil, 200 mil, portanto com mais financiamento. Dito isto, e dentro dos limites daquilo que já não é candidatura, já passou para a fase de ser aceito e, portanto, de trabalhar nesse sentido. De facto, eu sublinhava estes aspectos, também já aqui foram colocados, até mais do que a venda online, embora eu não sou propriamente
adepta nem consumidora desse registro, portanto faço aqui já esse preâmbulo, mas nos dias que correm, naturalmente é mais um instrumento ao dispor do comércio local. Mas também a publicidade, não é? Portanto, vai permitir, para além dessa plataforma que cria possibilidade de venda online, de todas estas áreas, e são muitas, não é? De praças, de artérias, de ruas, de toda a envolvência, portanto, todo o centro histórico da cidade de Évora, esta questão da publicidade. E depois exemplos tipo esta questão do cartão de fidelização, não é? Em que permite que haja uma acumulação de pontos, portanto lá está o estímulo à compra, esta questão da identidade visual, pronto, das tais maravilhas da tecnologia, que não tem só, tem muita coisa boa se for posta ao serviço de facto de quem tem que ser posta, portanto de as pessoas irem passar num determinado sítio e serem notificados, de ser uma realidade aumentada, de que tipo de produtos é que daquele comércio tem, que estão ao dispor, a instalação de cacifes inteligentes, que permite, né, não andar a circular e que seja em articulação com o próprio estabelecimento, seja da pessoa poder ter acesso a isso, a questão dos vários pontos Wi-Fi que já existem, mas que sabemos que não é com sinal contínuo, que vai permitir um sinal contínuo em toda esta zona, a questão das vitrines virtuais, portanto, ou seja, de uma informação e disponibilidade de informação sobre estes aspectos, que naturalmente há de conviver também com os outros parceiros, portanto, da Câmara Municipal, parceiros não, os promotores, mas, portanto, que permite também lá está a publicidade, maior conhecimento daquilo que se vende, que se pode adquirir a partir do vário tipo de comércio que existe no centro histórico. Agora, claro, volto a referir, portanto, isto tem limites de até onde se pode ir e explorar a partir desta candidatura que foi aprovada e que eu, acima de tudo, valorizava muito. Portanto, esta capacidade, mais uma vez, de ser uma candidatura das melhores classificadas das 160 e só 65 é que foram aprovadas, portanto, capacidade de ir buscar, de pensar, porque senão não teria sido aprovada, nem teria esta classificação e mais de 1 milhão de euros disponíveis, de facto, para contribuir nesta esfera. Agora, claro, há muito ainda por fazer de respostas a outros problemas que existem para o comércio e para a potenciação do comércio local. Francisco Brito, nessa dimensão política, disseste há pouco então que a Junta de Freguesia de Évora foi posta de parte deste projeto, foi afastada, é isso? Bem, eu vou já responder a essa questão, deixa-me só também fazer aqui um parênteses e dizer aqui que, de certa forma, esta sugestão de tema é um pouco interesseira da minha parte, porque, efetivamente, eu já sabia que a Patrícia trazia aqui sempre mais uma informaçãozinha para além daquela que nós conseguimos saber, aliás, é mais eficaz. Ainda bem que contribuo para o teu conhecimento, Francisco, claro, fico muito satisfeita para contribuir para o teu conhecimento. E tens outras formas isso, de conhecer, como bem sabes. Sim, valorizo isso, mas é o mais serviço eficaz. público da rádio. Mas é mais eficaz trazer este tema e a Patrícia comentar do que mandar um mail para a Câmara, que geralmente ficamos sem informação. Agora, respondendo diretamente a essa questão, Luís Matias, a verdade é que quando eu soube desta candidatura, naturalmente, como Presidente da Junta de Freguesia do Centro Histórico, manifestei a minha indignação ao Presidente da Câmara do facto de não termos sido incluídos na candidatura, nem sequer consultados. Portanto, é assim, nós não temos qualquer tipo de intenção de estar por estar. Nós estamos, se pudermos ajudar, e de facto neste campo, e tendo em conta que a candidatura incidiu apenas sobre o Centro Histórico de Évora, faria todo o sentido que a Junta de Freguesia do Centro Histórico tivesse incluída, e a verdade é que estranhei muito a resposta do Sr. Presidente da Câmara, que por outras palavras disse que o que é da Câmara é da Câmara, o que é da Junta é da Junta. Portanto, não só me pareceu uma posição pouco democrática, como não tem nada a ver com aquilo que depois publicamente o Sr. Presidente da Câmara tem apregoado, que trabalha com todos e que em democracia devemos trabalhar todos juntos. De facto, depois a realidade dos dias e a vida concreta mostra-nos isto, mostra-nos que de facto a posição é muito distinta. E aquilo que nós temos também provado é que ao longo deste tempo todo e principalmente deste mandato, é que a nossa participação
as nossas sugestões têm sido construtivas e é para ajudar, de facto, o trabalho não só do município, mas de outras entidades, para que todos juntos consigamos ter uma cidade melhor e ter uma freguesia, neste caso, também melhor. Portanto, não percebi muito este cunho tão politizado que a Câmara teve de nos excluir, de ter noção que nós poderíamos estar lá, mas que, de facto, não iríamos estar, e que realmente não me parece que tenha ajudado também muito a candidatura. Pelo que sei, não foi assim tão bem classificada como a Patrícia disse, comparativamente com outras. Aliás, aquilo que eu soube é que até ficou bastante resvés para conseguir esse financiamento, mas também a Câmara Municipal, se quiser divulgar essa informação, todos ganhamos em conhecê-la. E a verdade é que acho que falta muito este trabalho de cooperação entre entidades. Foi algo que, desde o primeiro momento em que contactei com esta realidade autárquica, senti é que, de facto, Évora está muito partida. Évora tem muitas dificuldades, não só pelo seu contexto social, mas também territorial, mas a verdade é que também tem muitas entidades que podem juntas fazer muito, e com pouco. E a verdade é que falta muito este entrosamento, e é aquilo que na Junta de Freguesia temos tentado construir ao longo dos tempos, e que a verdade é que tem sido um problema de construí-lo com a Câmara Municipal, apesar das várias tentativas, e que também outras juntas de freguesia têm feito. A verdade é que tem sido muito complicado, e portanto também deixo aqui uma palavra aberta, quase como se fosse uma carta aberta à Câmara Municipal. Realmente é preciso construir mais juntos e com maior amplitude política. Fica este lamento aqui do Francisco. Luís Pardal, o Francisco colocava também uma outra questão, se este era um projeto para o Conselho. Eu aqui faço a dicotomia com um projeto só para esta zona da cidade. Pois precisamente esta candidatura pressupõe a candidatura a um bairro, não é? Até pelo nome, que é sugestivo, e portanto percebe-se que é por uma zona circunscrita. Agora, isto em tudo se relaciona com aquilo que eu estava a dizer, que é a ambição que Évora, que a Câmara Municipal deve ter para colocar o Concelho de Évora, a cidade de Évora, como uma Smart City. E aqui o Executivo da Câmara Municipal pouco tem apostado no desenho de uma estrutura que responda e que apoie o tecido empresarial. E, enfim, espero que o sucesso desta candidatura que incentive a Câmara Municipal a, de facto, fazer uma aposta real nesta matéria. Porque a realidade é que vamos ter, de facto, aqui, enfim, o comércio do centro histórico com esta dinâmica e depois, e o resto, não é? E o comércio local não há só no centro histórico, o comércio local também há nos bairros. E mais, quem está nos bairros desta cidade e que tem um comércio local ou pequenas, micro e pequenas empresas precisam de ser apoiadas, precisam de ser alavancadas. E, portanto, eu espero bem que a Câmara tenha em consideração, e a palavra é mesmo esta, que tenha em consideração e tenha consideração por quem está no dia-a-dia, fora do centro histórico, na labuta para conseguir ter sucesso no seu comércio, nos bairros da nossa cidade. E temos que ter consciência, por outro lado, que temos aqui outros desafios pela frente com este projeto, e que se a Câmara, mais uma vez, se a Câmara não tiver uma estrutura que tenha capacidade de chegar aos comerciantes, vai ter muitas dificuldades para implementar este projeto. Há alguns desafios que até deixo aqui para reflexão, que é a adesão dos estabelecimentos. Consegue-se, temos estrutura que consiga ter uma alta adesão a todos os estabelecimentos. Isto não é estalar os dedos e de repente todos os comerciantes aderiram a esta plataforma. É preciso capacitar e formar muitos destes comerciantes também, para poderem dar resposta àquilo que é, em teoria, a concepção de uma plataforma desta natureza. E com isto vamos ter alguma resistência, sobretudo naquilo que é o comércio tradicional. Temos uma estrutura na Câmara Municipal para dar este apoio? Não sei, tenho muitas dúvidas. De momento, no dia de hoje, tenho todas as certezas, aliás, que não temos. E depois, para terminar, fala-se também em restauração. Quer dizer, temos que ter consciência que
não é agora uma plataforma espetacular que vai ser criada que vai concorrer com gigantes plataformas internacionais que, enfim, que congregam todas as informações turísticas e de restauração. Portanto, é aqui mais uma perna para alavancar, de facto, e estruturar internamente aquilo que nós temos aqui para oferecer, mas tem que se ter presente aqui uma série de desafios e para isso é preciso haver estrutura na Câmara que não há. Patrícia Machado, é necessário uma centralização de gestão depois deste sistema, deste bairro comercial digital. Isso será que será feito? É isso que se espera ou não? Mas eu acho que custa aqui muito, quer ao Francisco, quer ao Luís, assumir que há de facto, reconhecer, obrigado pela palavra, reconhecer que há de facto um caminho, uma visão, que, por muito que custe, que está a ser ensejada e percorrida ao longo dos últimos anos, naturalmente depois de recapacitar as condições do município para poder fazer esse caminho que é de futuro, mas assente, com os pés assentes na terra, do presente, das necessidades, naturalmente com os meios ao seu dispor e que naturalmente do ponto de vista de melhorias de quem aqui vive e trabalha e sempre com este reconhecimento, que é não há em momento algum alguém que diga que está tudo feito, ao contrário de outros. Portanto, há muito caminho para fazer, mas há um caminho e há uma visão e há uma estratégia. E dizer-se que não há uma visão do ponto de vista de capacitação digital, de modernização, de uma visão de sustentabilidade, eu acho que é no mínimo caricato e ou não se... Portanto, eu sei porque é que isto é dito, não é? Mas os nossos ouvintes podem achar, ou de facto não se está a ver o que se está a fazer, pronto, e pode haver de facto uma necessidade de maior projeção daquilo que se está a fazer. Sobre isso também não tenho dúvidas nenhumas. Porque, do ponto de vista de sustentabilidade e dos muitos projetos que a Câmara tem desenvolvido ao longo do tempo, desde o Life Água de Prata, as questões até dos edifícios de algumas escolas, da sua competência, a questão do edifício da Câmara, de vários aspectos, onde este também se insere do ponto de vista digital. A questão dos autocarros totalmente elétricos, foi a primeira cidade. Isto não é, do ponto de vista daquilo que está ao alcance, poder fazer esse caminho. Claro que há muito ainda por fazer, como é óbvio, e portanto esse caminho é importante que seja percorrido e que se dê essa condições deste caminho ser percorrido. A Capital Europeia da Cultura, este projeto, volto a dizer, com isto termino, tem os seus limites, do ponto de vista de até onde pode ir, até do ponto de vista da área. Mas alguém duvida que no projeto de candidatura e naquilo que lá está, não está identificado quais são as áreas, qual é depois a monitorização, de quem é que gera o quê, e está a ter que cruzar questões económicas, de informática, de comunicação, como é óbvio, há de ter que haver essa relação, que também aqui a Aresp, a Associação Comercial, tem um papel importantíssimo enquanto parceiros de relação com o comércio, além da própria Câmara, de ir identificando o que é que pode ser melhorado, mesmo que não seja inserido neste âmbito de projeto, porque a candidatura tem o âmbito que tem, até para continuar a projetar aquilo que esperamos que se venha a verificar que é importante, que contribui, não resolve tudo, eu acho que isso ninguém o apresenta como tal, mas que é um contributo naturalmente e que envolvendo os interessados, como é óbvio, desde logo os comerciantes, se precisa de ver também como é que esse caminho é feito, embora ele já esteja, digamos assim, delineado, porque a candidatura foi apresentada e é para aquela área, naturalmente, que também está dentro dos critérios de candidatura. Estamos no final deste Sim ou Talvez e vamos precisamente a essa parte do nosso programa. Francisco Brito, trazes um sim, um não ou talvez para concluirmos? Eu trago um sim à vida, ao trabalho, ao empenho, à dedicação, ao sentido cívico de Alberto Magalhães, já foi aqui referido pelos meus colegas. Eu optei por trazer neste sim porque acho que merece esse destaque. Uma pessoa com uma participação muito ativa na sociedade, não só no seu trabalho na área da psicologia, mas também na rádio
não só como um dos fundadores e um dos diretores, mas também no programa A Torto e a Direito, e também na Nota à la Minuta, com participações diárias que nos sempre fizeram refletir e ir além daquilo que é mais superficial. Portanto, um grande abraço a todos, à rádio, a toda a equipa e aos familiares e amigos. Também obrigado ao Francisco, ao Luís e à Patrícia por essas palavras, naturalmente. Luís Pardal, um sim, não ou talvez? Eu trago um sim. O Grupo Desportivo e Recreativo André de Rezende está a realizar o Eborai Basket de 23 a 26 de março e o ponto alto do evento será no próximo domingo, dia 24. É uma competição com 400 atletas e 11 clubes, que convido a população a ir e a ver umas boas jogadas e uns bons cestos. Patrícia Machado. Só para testuar um bocadinho, trago um não. Trago um não porque foi agora conhecido, não é? Já tínhamos aqui falado, mas os lucros da banca foram divulgados e de facto estamos a falar de 4,6 mil milhões de euros destes 7 maiores bancos com incidência em Portugal, 12 milhões de euros por dia, 8.200 euros por minuto, ao mesmo tempo que nós sabemos o aperto e a asfixia em que estão milhões de portugueses. E, portanto, é um não a esta dicotomia e este desequilíbrio da balança e das opções políticas que temos assistido. É assim que chegamos ao final deste Sim, Não ou Talvez, edição do dia 20 de março, com Patrícia Machado, Luís Pardal e Francisco Brito. O meu nome é Luís Matias e de hoje a uma semana cá estaremos de volta para falar, debater e partilhar ideias consigo. Também disponível em dianafm.com, sempre que quiser ouvir, e no canal do YouTube da Diana. Tenha a continuação de uma boa semana.